Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina, não sejais mestre entre vós, porque sabeis que aqueles que se fazem de mestres que ensinam serão cobrados com mais rigor. Jamais diga algo segundo uma palavra meramente humana destituída de sabedoria, que não tem valor real algum. Antes que o Senhor levante alguém com mais sabedoria, o faça passar por mentiroso. O mentiroso, o herege, aquele que segue na hipocrisia, não herda o reino dos céus, porque, na verdade, aquele que recebe o dom que é a verdade, ele persevera na verdade. Ele não usa de mentira, porque haverá de se prestar conta, não somente da sua alma, mas também se aqueles que ele desencaminhou, se não vieram a ter os seus olhos abertos, e perecerem pela negligência do ensino, prestarão conta. Onde a palavra diz que muitos levantam a mão ao alto dos céus, e quando o Senhor vê as suas mãos, estão cheias de sangue de inocente, porque desencaminhou uma multidão por conta da sua heresia. O Senhor sempre me ensina, jamais permita ser amoldado por mãos meramente humanas, assim como também jamais utilize das próprias mãos para amoldar o rebanho que não é seu, mas é meu. Pedro, aquele que antes que o galo cantasse o negou 3 vezes, o Senhor lhe pergunta também 3 vezes, tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. Assim ele lhe perguntou 3 vezes e Pedro lhe disse, tu o sabes, Senhor. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O que gera a família de Jesus é um anúncio do Evangelho e se gera os filhos por adoção em Cristo Jesus e irmãos na fé. Todo aquele que segue a Jesus Cristo jamais gera filho, mas na verdade, através do anúncio do Evangelho se gera irmãos, irmãos e amigos, onde a palavra diz que ali haverá júbilo daqueles que se reunirem nas mansões celestiais, aonde já não se trará à memória aquilo que é terreno. Na verdade, ali seremos como que anjos, aonde não trará a memória daquilo que se viveu aqui. Ali é só júbilo. Ali não haverá acusadores, não haverá mentirosos, não haverá impuros. Ali somente aqueles com o corpo glorificado que estarão glorificando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Santo, santo, santo tu és, aquele que vem, Maranata, aquele que vem, Senhor Jesus. E aqueles que são a igreja do Senhor, que tem a habitação celestial como templo do Espírito, diz amém. Ele é o sim e o amém. Ele é aquele que tudo opera e executa e aquele do qual nós perseveramos segundo a condução do seu Espírito pronto e experimentado, para nos apartar de toda obra de injustiça, para nos apartar de tudo aquilo que venha nos impedir de alcançar a promessa, as regiões celestiais, e aquele que perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida, a mulher virtuosa que será coroa para o marido espiritual, tendo Jesus Cristo como noivo que nos conduz às regiões celestiais, aonde
além do único mediador entre Deus e homem, se tornou uma aliança superior e mediador entre os anjos, feito um pouco menor que os anjos, se tornou uma aliança superior, porque os anjos, o Espírito nos cela até aquele grande dia, mas quem nos conduzirá são os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. Por isso a palavra diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de se arrepender e pelo engano serão sepultados, porque não tem a marca, o nome escrito no livro da vida e a marca da promessa, estão com a marca da besta, aonde jamais ele vai unir os membros da meretriz ao seu corpo, assim como ele nos ensina que um recipiente, como um odre, se ele for velho, e se derramar o vinho novo, ele se rompe. Mas odres novos como vinho novo, ambos se conservam. A alegria do Espírito, o vinho é o Espírito, do qual nós, estando cheios desta sabedoria, aonde a palavra diz como que a água transformada no sangue, o vinho novo, que antes dois proclamavam, a palavra e o Espírito, a água e o Espírito com o sangue que ele derramou, três proclamam na terra e no céu. O sangue não herda, ele é aquele que derramou o seu sangue por amor daqueles que nele depositam confiança. No céu, três proclamam, o Altíssimo, o Deus Altíssimo, a Palavra e o Espírito, aonde dia após dia perseveramos pela condução daquele que tudo opera e executa e nos ensina. Planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. Ira e indignação para aqueles que rejeitam e seguem na teimosia, aonde dia após dia perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. E o Senhor é aquele que está trazendo justiça, derramando justiça sobre a terra como um aguaceiro, assim como se revela aqueles que perseveram com ele, mas para aqueles que o rejeitaram e não queiram se arrepender, aonde a palavra diz os que, na verdade, conheceram, mas procuraram desencaminhar o povo, conheceram plenamente a verdade, a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis. Mas nós oramos para que os pecadores venham se arrepender, conhecer a verdade, que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, que haja um encontro com Jesus, assim como nós tivemos, para que venha se alcançar aquilo que ele é riquíssimo, não divide com os meros mortais, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e compartilha a honra, a glória e a imortalidade, assim como aqueles que perseveraram acumulando as suas muitas iniquidades, ele é aquele que faz com que seus dias lhes são abreviados, e ainda é aquele que dirá no seu tribunal, ainda que digam que anunciou o seu evangelho, que fez curas e sinais em seu nome, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, não vos conheço, sejais lançados os anjos, que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, para o lugar que está preparado juntamente com o vosso Pai, que é o diabo. Assim ele fará com os rebeldes e teimosos que não queiram o reconhecer. Assim nos diz o Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.